Você já sentiu que caminhar, algo tão natural na nossa vida desde que aprendemos a dar os primeiros passos, de repente se tornou uma fonte de preocupação à medida que envelhecemos? É como se de um momento para o outro, aquilo que nos dava liberdade começasse a gerar medo. Medo de cair, medo de sentir dor nos joelhos ou nas ancas, medo de não conseguir manter o ritmo. E muitas vezes somos confrontados com conselhos, ditos populares ou até mesmo verdades, que nos dizem para abrandar, para ter cuidado extra, ou para aceitar que certas dores e limitações são da idade. A verdade é que essa aceitação passiva, essa crença de que a limitação é inevitável com o avançar dos anos, é a maior das mentiras. É uma armadilha que nos rouba a vitalidade, a independência e a alegria de viver. Ela nos convence de que o nosso corpo está a falhar e que devemos apenas esperar pelo pior, quando na realidade, muitas das nossas dores e dificuldades ao caminhar não são por causa da idade, mas sim por causa daquilo que nos disseram sobre a idade. Há uma grande mentira, um engano persistente, que nos foi contado sobre caminhar na idade adulta e que está a impedir muitos de viverem plenamente. Neste vídeo, vamos desmascarar as 5 maiores mentiras sobre caminhar na idade adulta. E vou partilhar consigo verdades libertadoras que o vão ajudar a mover-se com mais confiança, alegria e vitalidade. Estas verdades não só vão aliviar as suas preocupações, como também lhe darão as ferramentas para redescobrir o prazer de caminhar sem medos. Fica até ao fim, pois há uma verdade que o vai surpreender e pode mudar completamente a sua perspectiva sobre a sua mobilidade. Vamos começar por desvendar a primeira grande mentira que muitos de nós ouvimos e que nos pode estar a prender. A ideia de que é normal e inevitável sentir dor ao caminhar à medida que envelhecemos e que simplesmente temos de a aceitar como parte do processo. Quantas vezes já ouviu alguém dizer: "Ah, isso é da idade, as dores nas pernas são normais", ou "os meus joelhos já não são os mesmos"? Esta é uma das frases mais enganadoras e limitadoras que nos podem dizer, porque, na vasta maioria dos casos, a dor ao caminhar não é uma sentença da idade, mas sim um sinal. Uma mensagem do nosso corpo de que algo precisa de ser ajustado ou fortalecido. É um sinal de que algo está desequilibrado, e não de que o fim da sua mobilidade está próximo. Pense comigo. Quando somos mais jovens e estamos em forma, podemos ter uma lesão e sentimos dor. Tratamos a lesão, fazemos fisioterapia e a dor passa. Por que razão haveria de ser diferente quando envelhecemos? A diferença é que, com o passar dos anos, tendemos a diminuir a nossa atividade física, seja por precaução, por medo ou por falta de energia. Essa inatividade, por sua vez, leva ao enfraquecimento dos músculos que suportam as nossas articulações, como os joelhos e as ancas. Os ligamentos e tendões ficam menos flexíveis, e a cartilagem, que é como uma almofada nas nossas articulações, não recebe a nutrição adequada, pois ela precisa do movimento para se manter saudável. Imagine uma esponja que só recebe água quando é apertada e solta. As suas articulações são um pouco assim, precisam do movimento para se alimentarem. Quando ficamos parados, as articulações ficam rígidas, os músculos atrofiam, e quando tentamos caminhar, surge a dor. Não é a idade que causa a dor. É a falta de movimento inteligente e adequado. Então, qual é a verdade libertadora? A verdade é que o caminhar, feito de forma consciente e progressiva, pode ser um dos maiores aliados para reduzir ou até eliminar muitas das dores que sente. Comece devagar, sim. Escute o seu corpo, sempre. Se sentir uma dor aguda, pare e descanse. Mas se for uma dor leve, um desconforto, tente continuar com um ritmo mais suave. Use calçado confortável e que lhe dê bom suporte. Comece por pequenas caminhadas de 10 a 15 minutos, 2 ou 3 vezes ao dia, em vez de uma única caminhada longa. A consistência é muito mais importante do que a intensidade no início. E faça alongamentos suaves antes e depois da caminhada. Pense na Dona Maria, que durante anos evitou caminhar mais do que o essencial, por causa das dores nos joelhos. Ela pensava que era da idade. Mas depois de conversar com o neto, que estuda a educação física, começou a fazer caminhadas de 10 minutos,
3 vezes ao dia, com alongamentos suaves e exercícios para fortalecer a coxa. Em poucas semanas a dor diminuiu significativamente e ela recuperou a confiança para ir à padaria a pé novamente. A dor não era o fim, era o começo de uma nova rotina de movimento. E isto leva-nos à segunda grande mentira que nos é frequentemente contada. A ideia de que precisa de caminhar quilômetros e quilômetros todos os dias para ter benefícios significativos para a sua saúde. Muitas pessoas ficam desanimadas com a ideia de ter de alcançar 10.000 passos ou caminhar por 1 hora seguida e acabam por não fazer nada, pensando que, se não conseguem fazer o suficiente, então não vale a pena fazer nada. Esta é uma falácia perigosa que nos rouba a motivação e nos impede de colher os imensos benefícios de atividades físicas mais acessíveis. A verdade é que a qualidade e a consistência superam a quantidade quando se trata de caminhar, especialmente à medida que envelhecemos. Os benefícios para a sua saúde cardiovascular, para a sua disposição mental e até para a sua digestão começam a surgir com pequenas e consistentes sessões de caminhada. Não é preciso ser um atleta de alta competição. Caminhar apenas 15 a 20 minutos por dia, mesmo que não seja de uma só vez, já pode fazer uma diferença abismal na sua vida. Pense nos benefícios. Melhora a circulação sanguínea, ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue, fortalece o coração e os pulmões e até melhora o seu humor, libertando endorfinas, que são os hormônios da felicidade. E sabe o que mais? Dividir a sua caminhada ao longo do dia pode ser ainda mais benéfico para a sua energia e para evitar o cansaço excessivo. Por exemplo, uma caminhada rápida de 10 minutos de manhã, outra ao fim da tarde e talvez mais uma depois do jantar. Para implementar isto é muito simples. Não se foque nos quilômetros ou nos passos. Foque-se em integrar o movimento no seu dia a dia de forma natural. Caminhe até ao mini-mercado em vez de ir de carro, se for perto. Faça uma pequena volta ao quarteirão depois de cada refeição principal. Use as escadas em vez do elevador, se for seguro para si. Envolva a sua família ou amigos nas suas caminhadas. O Sr. Joaquim, que sempre se sentiu frustrado por não conseguir fazer as longas caminhadas que via outros a fazer, começou a aplicar esta verdade. Em vez de 1 hora de caminhada, ele passou a fazer 3 caminhadas de 20 minutos, uma de manhã, outra a meio do dia e outra ao fim da tarde, enquanto ia buscar o pão e o jornal. Ele começou a notar que tinha mais energia ao longo do dia, dormia melhor e até o seu humor melhorou. Ele não estava a caminhar quilômetros, mas estava a caminhar de forma inteligente e consistente, e isso fez toda a diferença. Agora que desmistificamos a ideia de que a dor é inevitável e que as caminhadas têm de ser longas e extenuantes, vamos passar à próxima mentira que nos foi contada sobre o caminhar e que é talvez uma das mais preocupantes, pois afeta diretamente a forma como encaramos a nossa mobilidade e a saúde das nossas articulações. Esta mentira diz que caminhar, especialmente com o passar dos anos, vai desgastar as suas articulações, os seus joelhos e as suas ancas, e que o ideal é evitar o movimento para os preservar. Esta é uma ideia perigosa, porque nos leva a um ciclo vicioso de inatividade, que, na verdade, prejudica muito mais as nossas articulações do que as protege. A verdade libertadora é precisamente o oposto. O movimento moderado e regular, como o caminhar, é essencial para a saúde e longevidade das suas articulações. As suas articulações, nomeadamente a cartilagem que as reveste, não são como peças de uma máquina que se gastam com o uso. Pelo contrário, elas precisam de movimento para se manterem saudáveis e bem nutridas. A cartilagem não tem vasos sanguíneos próprios. Ela obtém os seus nutrientes através do fluido sinovial, que é como um lubrificante natural. E como é que esse lubrificante se move e nutre a cartilagem? Através do movimento de compressão e descompressão, que acontece, por exemplo, ao caminhar. Cada passo que dá é como uma esponja a ser espremida e a absorver nutrientes, alimentando a cartilagem. Quando estamos parados, a cartilagem fica sedenta e enfraquece, tornando-se mais propensa a problemas. Além disso, o caminhar fortalece os músculos que rodeiam as suas articulações, como os músculos das coxas e das pernas. Estes músculos actúan como amortecedores naturais, absorvendo o impacto e protegendo os joelhos e as ancas. Se estes músculos estão fracos devido à inatividade, as articulações sofrem mais estresse. Pense na história da avó Lúcia. Quando ela começou a sentir dores nos joelhos, o primeiro conselho que recebeu de algumas pessoas foi: para de andar tanto, se não vais acabar por precisar de uma prótese.
Ela ficou com tanto medo que quase parou de sair. Mas depois de conversar com o seu médico, que lhe explicou a importância do movimento, ela começou a fazer caminhadas leves em terreno plano, com bom calçado, e a fazer exercícios de fortalecimento recomendados. Com o tempo, as dores diminuíram significativamente, e ela percebeu que o movimento, longe de a desgastar, estava a dar-lhe uma nova vida e a nutrir as suas articulações. Isto leva-nos à quarta grande mentira, que muitas vezes desvaloriza o caminhar como uma forma de exercício eficaz. A ideia de que caminhar não é um exercício a sério e não o vai deixar em forma, nem vai prevenir quedas de forma significativa. Muitas vezes associamos o exercício a sério a atividades de alta intensidade, a ginásios cheios de aparelhos complexos ou a desportos de alto impacto. E por isso o simples ato de caminhar é visto como algo demasiado fácil ou insuficiente para trazer benefícios reais, especialmente na prevenção de quedas. Mais uma vez, esta é uma mentira que nos priva de uma ferramenta poderosa e acessível para nossa saúde e segurança. A verdade é que o caminhar é um exercício fundamental e incrivelmente eficaz, especialmente para a população mais velha. Não só melhora a sua saúde cardiovascular e pulmonar, como já referimos, mas também desempenha um papel crucial na melhoria do seu equilíbrio, na coordenação e no fortalecimento dos músculos essenciais para prevenir quedas. Cada passo que dá é um exercício de equilíbrio, de coordenação entre os seus olhos, ouvidos, sistema vestibular e os músculos das suas pernas. Ao caminhar regularmente, está a treinar o seu corpo para se adaptar a diferentes superfícies, a manter-se estável e a reagir mais rapidamente a um desequilíbrio. Para além disso, o caminhar fortalece os músculos da sua anca, Coxas e pernas, que são cruciais para a estabilidade e para o seu apoio. Uma caminhada brisk, ou seja, a um ritmo um pouco mais acelerado, onde ainda consegue conversar mas sente que está a fazer um esforço, é excelente para o seu coração e para aumentar a sua resistência. Para tornar o caminhar ainda mais eficaz na prevenção de quedas, pode incorporar pequenos desafios de equilíbrio durante as suas caminhadas, sempre com segurança e apoio inicial. Por exemplo, enquanto espera no semáforo ou numa fila, tente levantar um pé por alguns segundos, ou caminhe alguns passos para trás ou de lado, sempre com algo em que se apoiar se precisar. Estas pequenas variações desafiam o seu equilíbrio e fortalecem os músculos de uma forma diferente. Pense no Sr. Ricardo, que depois de uma pequena queda, ficou receoso em sair de casa. Ele pensava que só fazendo exercícios de ginásio é que ia recuperar a sua confiança e equilíbrio. Mas ao começar a caminhar diariamente, primeiro com a ajuda de um familiar e depois sozinho, ele notou uma melhoria incrível na sua estabilidade. Ele começou a caminhar em diferentes superfícies, na rua, na terra batida do parque e até na areia da praia, e a incorporar os pequenos exercícios de equilíbrio que lhe foram sugeridos. Rapidamente, a sua confiança voltou, e ele percebeu que o caminhar era, de facto, um exercício a sério para o seu equilíbrio e a sua força. Com estas verdades em mente, estamos a desfazer mitos importantes que nos impedem de viver plenamente. Agora, vamos explorar a quinta e última mentira, que talvez seja a mais insidiosa de todas, pois toca diretamente na nossa liberdade e no nosso bem-estar mental. Com estas verdades em mente, estamos a desfazer mitos importantes que nos impedem de viver plenamente, percebendo que o movimento é um aliado poderoso e não um inimigo a ser temido. Agora, vamos explorar a quinta e última mentira, que talvez seja a mais insidiosa de todas, pois toca diretamente na nossa liberdade, na nossa confianza e no nosso bem-estar mental, muitas veces máis do que a saúde física. A ideia de que, quando se é máis vello, é preciso ter medo de camiñar sozinho ou en locais descoñecidos e que a segurança significa ficar en casa, numa zona de conforto restrita. Esta mentira não é sobre o que os outros lhe dizem diretamente, mas sim sobre o que a sociedade ou, por vezes, até nós próprios, internalizamos. O medo paralisante. É uma crença de que o mundo exterior é inerentemente perigoso para as pessoas mais velhas, que somos demasiado frágeis, que uma queda ou um imprevisto estão à espreita a cada esquina. Embora a cautela seja sempre sensata, especialmente com o avançar da idade, deixar que o medo excessivo nos paralise e nos confine ao nosso lar é a maior das mentiras, porque nos rouba algo muito mais valioso do que a segurança ilusória. Rouba-nos a independência, a conexão social, a estimulação mental e a alegria de descobrir. A verdade é que o maior risco não é o mundo exterior,
mas sim o isolamento e a inatividade que nascem do medo. Quando deixamos de caminhar, quando evitamos sair de casa, entramos num ciclo vicioso. Ficamos mais fracos fisicamente, o nosso equilíbrio piora, a nossa mente fica menos estimulada e o nosso humor pode deteriorar-se. A ironia é que, ao tentarmos proteger-nos do perigo de uma queda, acabamos por aumentar o risco real de quedas, ao mesmo tempo que diminuímos drasticamente a nossa qualidade de vida. O caminhar não é apenas um exercício físico, é um ato de liberdade, de exploração e de conexão com o mundo. Então, qual é a verdade que o vai surpreender e libertar? A maior mentira que lhe contaram sobre o caminhar na idade adulta não veio de um médico ou de um artigo. Veio do medo que nos incutiram, ou que nós próprios permitimos que crescesse dentro de nós. O medo de que não somos capazes, o medo de que somos frágeis, o medo de que o mundo lá fora é demasiado perigoso. A verdade surpreendente é que o maior perigo não está lá fora, mas sim na inatividade e no isolamento que o medo nos impõe. A sua capacidade de caminhar e explorar é a sua maior ferramenta para manter a sua independência, a sua mente ativa e o seu espírito jovem. Para combater este medo, a chave é ser inteligente, não ser recluso. Comece por caminhar em locais que lhe sejam familiares e onde se sinta seguro. Se possível, convide um amigo, um familiar ou junte-se a um grupo de caminhada na sua comunidade. Andar em grupo oferece segurança, companhia e motivação. Leve sempre o telemóvel consigo. Esteja atento ao seu redor, mas não deixe que o medo o domine. Lembre-se que cada passo que dá, cada vez que sai de casa para uma caminhada, está a fortalecer não só o seu corpo, mas também a sua mente, a sua autoconfiança e a sua sensação de bem-estar. A história do grupo de caminhada da Aldeia Nova é um exemplo inspirador. Muitas das senhoras e senhores que se juntaram ao grupo viviam isolados e com medo de sair, mas ao caminhar juntos, partilhando histórias e risos, perceberam que o mundo exterior não era um bicho de 7 cabeças. Encontraram companheirismo, recuperaram a confiança e descobriram que a liberdade de movimento era a melhor medicina para o corpo e para a alma. O maior segredo é que você já possui a capacidade de caminhar. E com algumas precauções e a mentalidade certa, pode redescobrir a alegria e a liberdade de se mover pelo mundo. Chegamos ao fim da nossa jornada para desmascarar as maiores mentiras sobre caminhar na idade adulta. Vimos que a dor ao caminhar não é uma sentença inevitável da idade, mas sim um sinal que podemos aprender a interpretar e a tratar com um movimento inteligente. Desvendamos que não precisa de percorrer quilómetros e quilómetros para colher os benefícios da caminhada, pois pequenas e consistentes sessões de movimento podem transformar a sua saúde e o seu humor. Percebemos que o caminhar não desgasta as suas articulações. Pelo contrário, nutre-as e fortalece os músculos que as protegem. E desmistificamos a ideia de que o caminhar não é um exercício a sério, provando que é uma ferramenta poderosa para a força, o equilíbrio e a prevenção de quedas. E, finalmente, confrontamos a maior de todas as mentiras, a que nos diz para ter medo de caminhar e que nos aprisiona em casa, roubando-nos a nossa independência e alegria. Lembre-se, pequenas mudanças, passos consistentes e uma nova perspectiva podem fazer uma diferença gigantesca na sua saúde, na sua independência e na sua alegria de viver. Não deixe que estas velhas mentiras o prendam a uma vida de limitações. O seu corpo foi feito para se mover e o movimento é a chave para a vitalidade. Não importa a sua idade. Comece hoje mesmo que seja com uma pequena caminhada à volta do quarteirão, e sinta a diferença que a liberdade de movimento pode trazer à sua vida. A cada passo, está a desafiar uma mentira e a abraçar uma verdade que o capacita. Eu adoraria saber a sua opinião. Qual destas mentiras sobre caminhar o surpreendeu mais? Ou talvez você tenha uma história para partilhar sobre como o caminhar mudou a sua vida, como o ajudou a superar dores ou a recuperar a sua confiança. Deixe o seu comentário abaixo. A sua partilha pode inspirar muitos outros a darem o primeiro passo rumo a uma vida mais ativa e feliz. Se este vídeo o ajudou a ver o caminhar com novos olhos e o inspirou a mover-se mais,
Por favor, deixe o seu gosto. Isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta mensagem libertadora. E claro, não se esqueça de subscrever o canal para não perder os nossos próximos vídeos, cheios de dicas e informações valiosas para viver uma vida plena e ativa em qualquer idade. A sua saúde e felicidade são a nossa prioridade. Continue a mover-se, a explorar e a desfrutar de cada passo. Viva a sua melhor vida em qualquer idade. Até já!